Olá todo mundo! Está começando o primeiro videocast Break universitário aqui do Univem. Eu sou a Nachali, aluna do design gráfico, e esse é um teste, então se você está assistindo é porque deu certo. A gente está testando essa nova modalidade para ver se funciona, então é o piloto. O que der certo deu, o que não der também está tudo certo. Hoje a gente está com um convidado mais do que especial, é um ex-aluno aqui do Univem. Com vocês, Lucas Montanari. Olá pessoal, prazer, uma honra participar desse primeiro videocast com vocês e bora conversar. Muito obrigada por aceitar nosso convite, é uma honra ter você também aqui. E como eu sempre falo, vamos do início. Por que design gráfico? Por que design gráfico? Bom, desde criança sempre gostei de desenhar e eu fui aprendendo, né? Sempre era desenhando à mão, comecei desenvolvendo bandeiras, né, de festas de música eletrônica. Os meus primos faziam as festas e eu sempre quis aprender a parte no computador. Então foi por isso que eu ingressei aqui no Univem para fazer design gráfico. Design gráfico é legal disso, né? Tem a parte da tecnologia e tem a parte à mão mesmo, daquele negócio do papel, caneta. Dá certo também, mas dá certo também no computador. Exatamente. E quando eu entrei aqui, eu descobri um mundo, né? Um mundo de possibilidades. E foi onde que eu tive a certeza do que eu queria seguir para minha vida. Por que Univem? Porque Univem, tradição, confiabilidade, né? Ensino muito bom, professores muito respeitados no mercado e foi aqui que eu aprendi. Que loucura, né? Eu acho que o design é um pouco disso, da gente definir o que a gente quer dentro da faculdade. Porque a gente escolhe o design, gosto de desenhar, vou pro design, parece que é sobre isso. E aí dentro a gente fala, não, é sobre isso mesmo, é isso que eu quero. Exatamente. E as pessoas às vezes não veem o que é o design. O design é tudo que a gente toca, tudo que a gente vê tem o design. Tem a parte visual, o que faz ser atrativo, algum produto, algum serviço também, né? Então tudo tem design. Eu lembro da minha primeira aula aqui no Univem, que eu cheguei depois por ser bolsista, e estava na aula do professor Lucas Funari. E era justamente sobre isso. O design é tudo. Tudo que a gente toca, que a gente vê, que a gente faz. E saber que estudar o design é mostrar para as pessoas que o design é tudo, eu acho isso muito bacana, muito bacana. Verdade. E foi uma frase que ele disse também quando eu estudava aqui, que ele falava que o homem é o tamanho do universo, ou seja, o homem dentro da sua mente tem todo o universo de criatividade, de produção. Também lembro bastante também do professor Fábio Borges, me ensinou literalmente os traços de verdade para desenhar. Com certeza. E aí, o que você planeja? Você está na área já faz quanto tempo? Você quer continuar no que você está fazendo? Vai mudar drasticamente ou... Não. Essa foi a profissão que eu escolhi para a minha vida. Sou designer há 12 anos, né? Trabalhei numa consultoria de ensino superior voltada para a parte gráfica, né? No setor gráfico deles. Atualmente estou aqui no Univem como designer gráfico, né? No marketing. Tenho uma agência que aí a gente cuida de redes sociais, né? Temos clientes espalhados pelo Brasil e é o que eu segui para minha vida. O que você faz aqui no marketing? No marketing eu sou designer gráfico daqui. Você mexe com que área específica? Faço toda a parte de criação, né? Eu desenvolvo as campanhas de vestibular presencial, EAD, as campanhas de pós, de mestrado, tudo isso. Vocês estão conhecendo quem faz toda a campanha aqui do Univem. Tá, e a faculdade? Como é que foi esse tempo? Foi bacana, foi duro, foi difícil, foi tenebroso, eu não quero nunca mais estudar isso? Tem alguma memória que, meu Deus, na época da faculdade acontecia isso, isso e isso? Pô, falar a verdade, parte de vetorização Illustrator para mim foi um problema, porque eu sou da velha guarda, do Corel, eu comecei no Corel, então eu tinha essa dificuldade com o Illustrator. Mas a gente foi levando de boa. Uma memória afetiva dessa época? Dessa época, eu lembro que o primeiro vetor que eu fiz foi uma latinha de Coca-Cola. Caramba, que top! Parte do design. Exatamente, são as dificuldades mas o legal é que a gente começa a aprender várias habilidades, né, também. Com certeza, até sobre isso. O design, ele tem um leque imenso e aqui no Univem a gente consegue aprender tanta parte, tanta área. E
além de ser chato o vetor, é uma dessas áreas. A gente tem que aprender, tem que ver se gosta, se não gosta. Eu acho que o legal daqui do Univem, do curso aqui no Univem, é que você aprende todas as áreas. É o básico? É, porque a gente tem que ir atrás depois. Mas pelo menos a gente sabe um caminho a seguir, pelo menos. 1, 2, 3, 4, quantos forem. E a partir do momento também que você passa a aprender essas várias habilidades, você se torna uma pessoa mais completa, né, profissionalmente. Isso é muito legal. Às vezes a gente fala, não quero me dedicar tanto a essa aula, mas uma hora isso pode, na sua vida profissional, ser exigido e você não saber. Então, por isso tem que se esforçar bastante. Com certeza. Tinha algum professor preferido? Fábio Borges, me ensinou os traços, os desenhos. A linha de ilustração, né? Sim, linha de ilustração, que sempre foi o que eu mais gosto. Uhum. Você lembra de algum projeto que você fez na faculdade muito impactante na sua vida? Lembro de uma, como eu falo, foi uma colagem, era para montar um evento, como se eu fosse o produtor desse evento e eu tinha que fazer um flyer, só que à mão. E aí eu fiz com várias colagens, eu lembro até hoje que era um negócio de street dance. Eu coloquei umas pessoas dançando, uns prédios meio nova-iorquinos, né? Do Brooklyn e tal, ficou bem bacana. Nossa, que legal! Eu acho interessante porque você fez design há 12 anos. Eu tô fazendo design agora. A diferença que é, porque hoje a gente faz praticamente tudo nos programas. O que eu lembro de fazer em papel é realmente a parte de ilustração, que a gente vai aprendendo uns traços outros, mas a maioria dos projetos também manda tudo para o computador por conta da vetorização. E aí você já está me contando que na sua época você fazia colagens. Eu acho muito bacana a gente fazer essa comparação, mostrar esses dois âmbitos, porque o design ele evolui. Exatamente. Como que eu sempre, às vezes eu falo, né? O Photoshop de 12 anos atrás não é o mesmo de hoje. Hoje as limitações são menores, só que nesse contraponto também você pode produzir muito mais e com muito mais qualidade também. Né? E aí, o que você acha que o design vai vir por aí? Tem alguma coisa em mente? Como é que tá na sua cabeça o design daqui, sei lá, 10 anos, por exemplo? Bom, eu vejo muita tendência do minimalismo. São poucas imagens e mais informação, só que de maneira mais clean. Antigamente o design gráfico ele era muito voltado para aquela publicidade mais que forçava as pessoas a enxergar. Hoje não, você procura ver o design. Isso eu acho muito legal. E eu procuro estudar nessa parte também, que é reduzir cada vez mais o conteúdo do visual, só que de maneira clean. Né? Não sei se ficou claro. Sutileza, vamos dizer assim. Exato. Eu acho que antigamente era mais rústico, era mais bruto, vamos dizer assim. Era aquela pancada de informação e aí o cliente, o telespectador, ele ia ver aquilo e ia digerir muita coisa. Agora não, agora é nos mínimos detalhes e o bacana é que dá a mesma coisa, vamos dizer assim, recebe a mesma informação, tem, acho que, não o mesmo impacto, porque um é mais chocante do que o outro, mas tem a mesma absorção de informação. Hoje o design eu vejo que ele busca instigar a pessoa a ser curiosa com o design. O que é isso? Que arte é essa? Nossa, me incomodou? Por quê? Sabe? Eu acho isso bacana pra caramba. A gente se perguntar por que aquilo tá ali, por que não tá. Isso, exatamente. O que tá me incomodando? Isso aqui tá me incomodando, mas e aí, o que eu posso fazer? Exatamente. É uma área que a gente nunca para de estudar, porque a gente acabou de dizer, está mudando a maneira de apresentar a informação. Então, a gente nunca para de estudar, mas também a gente nunca para de se perguntar também sobre o que a gente está fazendo, ou até mesmo o que nossos profissionais estão fazendo. Por que ele fez daquela maneira? Por que ele usou aquelas cores? Eu não usaria essas cores. O design é muito estudo, muita pergunta. Acho que o que me interessa é a parte de teoria de cor. A parte da colorimetria, assim, aquece meu coraçãozinho. Eu gosto muito de diagramar também, mas a parte de teoria de cor aquece o coração.
Fala um pouquinho sobre quão importante é as cores, porque tem gente que não entende que uma cor é específica para algo em específico. As cores, todas as cores, elas têm um significado, elas transpõem sentimentos, elas transpõem razões, os porquês delas existirem, né? Às vezes você vê uma pessoa que fala da área médica e coloca um fundo preto. Isso não tem nada a ver. Às vezes um cliente quer, eu gosto do vermelho, mas para determinado padrão de especialidade que você está oferecendo não faz sentido. Por exemplo, o vermelho e o amarelo são cores que dão fome. Você vai trabalhar com a área da saúde, você vai trabalhar com alguma área de natureza, não vai fazer sentido. Tecnologia, que normalmente é o azul, que inspira um pouquinho aquele negócio de informação, inteligência. Aí você mete um vermelhão ali no meio. Não vai fazer sentido. Não faz sentido nenhum, fica totalmente perdido ali. Verdade. A gente também tem a diagramação no design, que é onde as coisas estão e por que elas estão ali. Acho que entra um pouquinho também das cores. Por que as cores estão ali? Eu lembro na época que eu estudava de um termo não, né? Um estudo chamado Gestalt, que é do macro ao micro, né? E era muito bacana também essa parte. Entra um pouquinho no minimalismo. Entra no minimalismo. Encaixar as coisas, cores, formas, o que for, de uma maneira não específica, mas de um jeito que para mostrar para o público aquilo que você realmente quer. De maneira agradável. De maneira agradável, de maneira sutil, como a gente estava falando, que é o minimalismo nos próximos anos. Vamos falar de inteligência artificial, que agora tá bombando em tudo que a gente vê. O que a inteligência artificial você acha que vai ajudar ou atrapalhar no design? Eu vejo a parte da criação. Esses tempos eu estava pesquisando um programa que você fala, eu quero uma pessoa andando de skate numa escada, tal. Você joga nessa inteligência artificial e literalmente te dá uma imagem pronta. Eu achei fascinante, só que ao mesmo tempo pode prejudicar. Exatamente. Eu tenho medo, eu tenho muito medo da inteligência artificial. Esse chat GPQ, não sei nem o nome direito. É um chat de inteligência artificial que você manda o robô fazer as coisas para você. Então você manda ele te programar alguma coisa em linguagem específica, fazer um texto de alguém para alguém. Então você fala lá, faz um texto para mim na linguagem jovial, abertura de um vídeo do YouTube sobre os 5 maiores animais marítimos. Ele te dá um roteiro inteiro, isso me assusta, porque parece que, apesar de precisar de um ser humano para fazer aquilo, vai afunilar. Vai afunilando, exatamente. A máquina ela vai conseguir fazer sozinha um dia. Exatamente. Mas eu ainda acredito no ser humano como parte fundamental nessa duplicidade. Eu acompanho bastante o pessoal que faz motion arts. Eu acho incrível porque ali é a pessoa criando, né? A pessoa usando da ferramenta para poder desenvolver artes incríveis. E é uma junção da tecnologia com o ser humano, só que os dois trabalhando juntos, em conjunto. Mas você falou que você acredita que o ser humano vai juntar ali para fazer as coisas. Mas será que não vai reduzir? Sim, afunila os profissionais. Será que não vai ter gente perdendo emprego? Com certeza. Isso me assusta num grau absurdo. Ainda mais que eu estou entrando no mercado agora já com isso. Não é algo que está vindo comigo. Assim, estou no mercado, está surgindo. Não, eu estou indo para o mercado com isso junto. Vou ter que ser melhor amiga disso porque exatamente. É o que o mundo está falando. Sim, a questão, você tem que estudar, tem que se atualizar e ver uma maneira de você absorver algumas coisas que pode acrescentar com a tecnologia. Infelizmente, ela está aí e a gente tem que saber lidar com isso. Estamos chegando com o nosso bate-papo ao fim. Então, para a gente encerrar, dá algumas dicas para o pessoal que ainda não decidiu o que quer e por que escolher design gráfico. Se você quer oportunidade de crescimento profissional
com questão de criatividade, em questão de emprego que tem tem muitas oportunidades. Para você se destacar, invista no seu portfólio. Tudo que você fizer, você divulgue, porque os clientes eles estão aí. Então você vai ter que se moldar também, tem que saber ouvir bastante, porque muitas das pessoas querem ser designers, só que não conseguem ouvir um cliente, o que o cliente fala. E você tem que saber ouvir e tentar convencer ele da melhor forma possível, mostrando o seu trabalho, a qualidade do seu trabalho. Nesse longo caminho que eu tenho percorrido, não é muito, né, em comparação com alguns profissionais, mas eu vejo que você não pode desistir. Você tem que focar e ser objetivo no que você quer. E o design ele te ajuda, basta você estudar e querer se aperfeiçoar. Então é isso. Muito obrigada, Lucas, por ter aceitado vir aqui conversar pra gente um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho das suas expectativas com o design. É uma honra mesmo a gente ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Então é isso. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui embaixo temas pra gente conversar aqui. Compartilhe com seus amigos, com todo mundo da tua família. Tchau!